Bom dia, galera, tudo bom? Então vamos falar as novidades da semana. Essa semana teve conclusão de vários livros, que foi fechamento de mês, etc e tal. Mas primeiro vamos falar do que eu recebi, uma compra que eu fiz que eu recebi agora, que é a revista Intermitências, volume 1. Essa revista Estudos Proustianos. Proust, quando escreveu, começou a escrever Em Busca do Tempo Perdido, na realidade ele ia escrever 3 volumes. O volume do meio seria as intermitências. Então, acabaram apelidando a revista, nomeando a revista de Intermitências. Muito bonita a revista, muito bem escrita, produzida, os artigos maravilhosos, o timaço de gente que escreve. Olha só, a gente vai ter aqui, ó, o Etienne Sautier, que é um professor maravilhoso, que tem os vídeos no YouTube para vocês procurarem. A gente tem o Felipe Mauro, que é o da Sala Jaú. Eu já fiz até um curso sobre o segundo livro, que sem dúvida, assim, o segundo volume de Em Busca do Tempo Perdido é disparado o melhor livro que eu li nos últimos tempos. E eu fiz o curso com ele, acho que muito também se deve a isso, né? De complementar. O Felipe é um estudioso de Proust. Bom, tem vários. E é feita pelo meu amigo querido Carlos. O Carlos, além de produzir essa revista, ele tem um Instagram chamado Proust Brasil. Ali a gente encontra várias referências, várias dicas legais. Vale muito a pena segui-lo. Tanto, assim, ó, além de eu adorar ler uma revista literária, principalmente no final de semana, pegar uma leitura informativa, assim, mais leve, a revista traz esses artigos maravilhosos. Traz artigo da Mel Ferraz, que é bookgrammer, mas que não é uma bookgrammer tipo eu, que sou só palpiteira. A Mel estuda, tem formação na área, né? E faz um trabalho fantástico. O artigo dela é muito, muito bom. É legal de ler, tanto para quem tá lendo Proust, para quem quer ler Proust, né? Porque te aguça a curiosidade e traz várias dicas. Traz também aqui, ó, que eles chamam, uma coluna que eles chamam de atividades, coisas que têm sido lançadas, livros. Aqui também tem música, artigos e até os eventos online, teses. Sim, ó, muito legal a revista. Olha, vida longa essa revista de estudos proustianos, porque acho que revista literária é uma coisa que devia ter mais no Brasil. Não sei se eu que não estou sabendo achá-las, né? A última vez que eu falei uma coisa nesse sentido, acabei depois achando muita coisa legal. Mas, enfim, Intermitências veio com isso. Olha que lindo esse marca-páginas, com uma frase maravilhosa do Proust. E a fotinho clássica dele, né? Gente, dos livros que eu terminei. Primeiro, finalizado, Enclausurado. Enclausurado, não tem muito mais que eu possa falar do que já não foi falado no podcast das primas, que foi ao ar no último sábado, podcast que deu fechamento. É um livro tranquilo de ler, fininho, com um enredo super legal, super divertido. Podia ter dado mais, não é o melhor livro do Ian McEwan, né? Na minha opinião. Eu amo os livros dele, mas acho que é um livro que merece ser lido, até porque é super fácil de ser lido, ele é curtinho. E se você quiser ler e acompanhar os nossos podcasts, nós temos 4 capítulos sobre ele, um capítulo a cada 5, um capítulo do podcast para cada 5 capítulos do livro. Então, super, super recomendo ler e assistir o nosso podcast depois. Segundo foi o maravilhoso, inigualável A Sangue Frio. E semana passada falamos bastante sobre o Capote. Eu disse para vocês que eu não ia conseguir, provavelmente, parar de ler, e foi o que aconteceu, né? Terminei ele, não cheguei a ver o filme de novo, aquele que eu recomendei, que é a cinebiografia dele, que é fantástica. É uma cinebiografia, mas é bem focada na época que ele estava fazendo esse livro, ele se envolveu um monte, mas a gente falou bastante sobre isso. E como eu tinha dito semana passada, eu falei, olha, eu li o prefácio, fala bastante sobre o Capote, que realmente é ele, o autor, é um personagem fantástico e tem muito a ser falado, mas tem muita coisa a ser falada e tem muita coisa escrita, tem filmes, etc, etc, porque realmente ele é muito legal. E eu tava falando que eu achava que o pós-fácil também provavelmente ia
se referir bastante à figura dele. Mas hoje eu queria propor para vocês uma coisa diferente, falar sobre a obra mesmo, assim. Então vamos falar sobre a obra A Sangue Frio. Gente, ele começa descrevendo a paisagem, o lugar todo onde o crime aconteceu, essa cidade. Então ele coloca o leitor dentro daquela cidade, dentro daquela realidade, tanto da cidade quanto da família, quanto da comunidade daquela cidade. O que aquilo, o impacto daquilo numa região onde nunca acontecia nada, e de repente uma das famílias mais respeitadas e queridas, eles eram gente boa, assim, querida, é totalmente dizimada. Sobram duas filhas que não moravam mais com ele, mas a narrativa é mais centrada no pessoal que foi morto. Então ela começa contando como é que era a vida deles, o que eles faziam, o que cada um gostava, a forma. E ele vai dando dados, assim, enquanto a gente vai lendo, a gente vai vendo as opiniões da comunidade sobre eles, a opinião do médico, a opinião das pessoas que frequentavam. Então, assim, e vai te envolvendo aquilo. Eu acho que a ideia aqui é trazer o leitor para dentro. Ela é muito bem executada, porque ela é bem escrita e começa a te envolver. Como a gente já sabe qual é o desenrolar da coisa, é com calma que a gente lê isso. Apesar de fluir muito bem, a gente não tem pressa em saber quem matou, pressa em saber quem... como é que eu vou dizer assim? Não tem o suspense da coisa, mas tem vários pequenos suspenses, que é o suspense da gente conhecer os seres humanos envolvidos, tanto de um lado quanto do outro. E aí, claro, tem uma curiosidade natural, que é como é que uma pessoa pratica um crime desses, né? A gente cada vez mais tem uma literatura sobre esses assassinatos, sobre assassinos em série, enfim, psicopatas, a pessoa que mata e não tem sentimento pelaquilo. Mas aqui a gente começa esmiuçando, na metade do livro ele vai nos apresentando aqueles caras, mostrando quem eles eram, de onde é que eles vinham, por que chegaram o que levou eles a fazerem, não dizendo que seja certo ou errado, mas mostrando como é que eles foram para aquele caminho. Aí, chega no crime, descreve o crime altamente violento, assim, o livro contém altas doses de violência, seja quando ele descreve o crime, que é horroroso, mas também quando ele descreve as coisas que uma dessas pessoas, desses assassinos sofreram, principalmente o Perry, é o Dick e o Perry. O Dick é um cara que teve uma família super legal, então tem mais as violências que ele perpetua do que as que ele sofre. O Perry não, o Perry sofre muito a vida toda. E aí ele te traz dados, é tão interessante, porque assim, sobre o Perry, ele junta uma carta do pai dele contando toda a história dele, porque numa prisão anterior, quando ele conseguiu a liberdade condicional, o pai manda essa carta no intuito de mostrar que ele era um bom rapaz e que ia conseguir a liberdade condicional. Então, assim, a gente tem essa visão, a visão do pai dele, a visão... E até o momento em que eles são capturados e são levados a julgamento. Aí no julgamento aparecem vários outros dados, um psiquiatra entrevista eles. Então a gente vai ter os testemunhos deles mesmos contando do crime, a gente vai ter um perfil psicológico de cada um bem traçado pelo psiquiatra, porque o que acontece na época? O psiquiatra é uma das testemunhas, vai até o tribunal, só que pela lei vigente no Texas na época, não sei se hoje mudou, ele só tem direito a uma perguntas de sim ou não, sobre se eles tinham condições de saber o que estavam fazendo. No perfil, que aí é reproduzido no livro, ele diz, ele só tinha direito, em função da lei, assim. Não, gente, fora isso, tá? Vamos abrir um parênteses aqui. O jeito que ele apresenta o tribunal, o jeito que ele descreve, o juiz, o promotor, ele te coloca naquela sala de julgamento com o sentimento
de participar daquilo e contando não só da sistemática, os sentimentos de cada um, quem estava na plateia, a família não foi, as duas irmãs sobreviventes, sobreviventes não, né, que nem participaram da tragédia não foram, mas foi um irmão do pai, do Sr. Clutter. Então, assim, reações e tal. Então, assim, tudo isso ele envolve. E aí ele conta um pouco da lei, como é que funcionava, como é que não funcionava, o porquê também da preocupação em ser colocada a pena capital, porque naquela época, condenado à prisão no Kansas, né, onde é passado, ele tinha uma liberdade condicional, vinha bem rápido, assim. Então, eles queriam muito, os promotores e o assistente de acusação, que era um cara bem famoso na época, e tudo isso vai sendo colocado pra gente, que fosse aplicada a pena capital. Aí eles vão, é aplicado, mas até eles serem mesmo, ela ser executada, se passam todos esses anos, porque tem esse sistema de recursos, então eles recorrem até ser mantida aquela sentença e eles realmente irem para o corredor da morte. Então, a gente voltando porque eu estava falando sobre o perfil psiquiátrico deles, aí ele coloca, olha, ele respondeu sim ou não porque a lei determinava isso assim assado. Porém, se ele pudesse desenvolver, o que ele diria? Aí ele traz todo o exame do psiquiatra sobre um e sobre o outro. E nesse momento a gente depara com seres humanos, né? E capazes de monstruosidades, mas seres humanos. Não é questão de, você vai sentir, é um livro que faz você sentir simpatia. Não, nada disso. É verdade nua e crua, mas mostrando o que leva, ou não justificando o injustificável, não fazendo nenhuma, como é que diz assim, juízo de valor, né? Pelo contrário, o autor não aparece no livro. Em 2 passagens ele relata, não sendo ele, né? Sendo como se fosse qualquer repórter, olha, em tal lugar teve acesso fulano, beltrano e um repórter que tinha acesso pleno a eles. Que foi o que aconteceu mesmo. E agora vamos voltar para a biografia. Caput conseguiu acesso pleno, teve que subornar até político para isso, mas teve acesso pleno o tempo inteiro aos dois. Logo depois que descobriram, se lembrem que quando ele chegou, a gente estava contando semana passada, que quando ele chegou na cidade, eles ainda não sabiam quem eram os assassinos. Então, ele mesmo já começou a entrevistar a comunidade sem saber quem eram os assassinos. Então, tudo isso é bem desenvolvido de uma maneira muito legal, não no sentido de que é divertido, tá, gente? Não é um livro sério, não é um livro dado a piadinhas e ironias, é um livro que trata de uma forma séria, mas em forma de romance. Então, assim, é um livro que flui, que vai te trazendo aquela história. Temos no final julgamento, como era a vida deles na prisão esperando a execução, ou no início não esperando a execução, né? Esperando o resultado das apelações, que eles não tinham muita esperança, mas ao mesmo tempo tem como é que diz? Aquele compasso, né? Um pouquinho de esperança, um pouco de... E aí os companheiros dele, né? Quando eles vão pro corredor da morte, pessoas que também executaram crimes horrorosos, ele conta sobre cada um pouco do perfil dessas pessoas e do crime que elas cometeram. Então, assim, é um livraço, tá? É o único livro de true crime que eu já li na vida. Até leria outros, não gosto, assim, de violência, não me atrai. Mas se tivesse alguma coisa que me dissesse, olha, é bom como o Caput, eu me arriscaria. Eu acho que o fato dele ter sido, assim, uma releitura depois de tanto tempo que eu li, e na época que eu li, daí vi os filmes, fui atrás de várias coisas dele, li os contos, li o Música para Camaleões, aquele que eu falei para vocês, e, enfim, foi legal, assim, porque agora eu foquei muito na obra, e como eu tô lendo um monte de coisa, eu sabia, não, eu vou ler ele, vou provavelmente ver o filme, o Caput, que é aquele filme que a gente estava comentando semana passada, eu não cheguei a ver,
Ele é biográfico do autor, porém é bem focado, assim, olha, já vi o filme faz algum tempo, mas eu me lembro que era bem focado nesses anos que ele escreveu essa obra. Enfim, gente, acho que eu falei demais até, né? Isso aqui não é um podcast sobre a Sangue Frio. Novidades de agosto. TBR. Primeiro, Rei Lear com as primas. Maravilhoso, sensacional. Shakespeare, gente. Temos que ler Shakespeare juntos nessa edição. Essa edição é o máximo, tá? É bilíngue. Ela é tradução do Rodrigo Lacerda, que foi aquele que escreveu o Hamlet ou Hamleto, aquele livro que a gente adorou, que a gente leu junto com o Shakespeare mês passado, com o Hamlet. A gente sempre vai confundir Shakespeare e Hamlet, tá? Começar a tentar não falar. Então, o Rodrigo é super bem indicado e tal, e fora, gente, eu sou apaixonada pelos livros da 34, além de eles serem macios, gostosos de ler, a página da cor certa, a letra da cor certa, é tudo perfeito. Chega assim, ó, a perfeição. Só que não tem no Kindle, viu? Esse aqui é só edição de física. E, gente, uma coisa que é importante, eu acho, nas peças do Shakespeare, é ler bilíngue, que é tudo de bom, e ler edição física mesmo, porque daí a gente vai comparando aqui, sabe? Então, não sei, até no Kindle tem para baixar, eu acho que tem para baixar de graça, para quem tem o Kindle Unlimited, o famoso KU, tem versões de graça, mas vale muito a pena ler na física as peças de teatro. Eu gosto, poesia e peças de teatro, eu gosto muito mais de ler na versão física. Fora esse, continuamos com o David Copperfield, que tá uma delícia, com os podcasts semanais, e vamos começar o Sodoma e Gomorra no Projeto Proust. E é isso, minha gente. Antes que eu esqueça, no Clube do Livro do Jardim Europa, que é o meu clube do livro físico, estamos terminando Salvar o Fogo. Vamos terminar até o dia 10, vamos ter a reunião. Provavelmente a reunião vai ser uma reunião ao vivo e a cores. Tô adorando. Tem gente que não... tá uma baita de uma treta, mas olha, é muita treta. Eu tenho um seguinte conselho: não acompanhe as tretas. Valer, porque se você for acompanhar as tretas, você vai ter que ver a crítica, a contracrítica, o vídeo do cara que fala da crítica. É muita treta. Acompanhe os livros, já é bastante coisa. Se você ainda não leu esse aí, tem que ler. Não, tô brincando, lê se quiser. Mas se tem interesse por literatura contemporânea brasileira, olha, melhor livro dessa última geração que eu li foi o Torturado. Na época do Torturado, eu li outros 2 livros com essa temática, que foram Marrom e Amarelo, e o não é gaúcho, mas que é professor aqui em Porto Alegre, o do Jefferson Tenório, O Avesso da Pele. Gostei de ambos, mas assim, tipo, colocaria eles aqui e o Torturado no céu, assim, porque é muito bom. E o Salvar o Fogo, até agora, eu tô gostando. Não sei se eu vou amar de paixão como amei Torturado. Ele é uma continuação. Mas, gente, um dos meus livros favoritos da vida, como o pessoal gosta de falar, justamente é do Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento. Nunca nenhum dos outros foi tão bom quanto O Continente. Explicando, também é uma trilogia. Nós temos, depois do Continente, o Retrato e o Arquipélago. Retrato e Arquipélago são ótimos, mas Continente é sem dúvida o estouro. E eu acho que aqui vai ser a mesma coisa. Talvez não sejam tão maravilhosos quanto Torturado, até porque vão combinar. Depois de escrever uma obra fantástica, é difícil tu repetir a coisa, né? Mas enfim, é isso, gente. Essa semana já tô muito faladora. Ficamos por aqui. Semana que vem eu volto com o andamento dessas leituras. E se eu tiver concluído mais alguma coisa, acho que semana que vem eu devo ter concluído o Salvar o Fogo. Aí venho contar pra vocês um pouco mais sobre ele. Beijos, boa semana. Mais uma coisa. Curte, compartilha e se inscreve no canal. Dê o seu like. Beijos na semana.